Você tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que você vai acreditar. Sim. Não é imposto e não é intrínseco. Você não vem com... Na verdade, assim, nós somos programados, isso você já vem com um aplicativo instalado no seu cérebro, de ter essa tendência a querer nisso. Isso é uma capacidade exclusivamente humana. Nós somos os únicos animais capazes de imaginar e fazer esse tipo de planejamento tão complexo. Isso é uma coisa exclusivamente humana. É uma coisa especial da espécie humana. E, assim, até sendo politicamente incorreto, uma das coisas que eu mais discordo em algumas religiões, mas assim, eu não vou nem entrar no mérito da religião, e assim, eu vou ser bem politicamente incorreto, é que não existem pessoas melhores que as outras. E eu discordo completamente. Você fala, você não pode desmerecer. Eu desmereço. Eu desmereço os caras que têm opinião burra de um lado ou de outro. O cara que ele é crente, você é um burro, você não acredita em Deus, você é do diabo. Eu desmereço esse cara. E eu desmereço aquele ateu todinho que eu era. Você acredita em Deus? Então você... É burro, tipo, sim. E eu acho Argumentos sim que existem pessoas melhores que as outras. Mas ao mesmo tempo você também acredita que todo mundo possui uma característica única que deve ser respeitada de igualdade a todos os outros. Sim, eu acho que assim, todos... Mais ou menos também. Por exemplo, direito natural à vida. Eu acho que todo ser humano tem direito natural à vida. Agora, eu acho que existem pessoas melhores que as outras e existem piores que as outras. Se você pegar um assassino, desculpa, esse cara não é melhor do que a professora não é nem que igual. salvou aquelas crianças e acabou sacrificando a própria vida. Desculpa. Desculpa. Não é melhor. Não ser humano melhor. Você é pior. Sim. E aí a gente cai numa outra questão que é o seguinte. Esse cara teria direito à vida? Eu acredito que não. O cara que tira a vida de uma pessoa de maneira dolosa, intencional, de um inocente, esse cara, a meu ver, perde o direito à vida. Eu também acho. É que nós temos um problema prático. Quem é que vai julgar e executar? O Estado? Eu sou cético em relação ao papel do Estado. Então, eu sou moralmente a favor de pena de morte, mas eu sou pragmaticamente contra. Eu também. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu vou falar um negócio que pode até virar processo, pode até ser contra mim. Vamos supor que um cara entra na sua casa, estupra sua filha e mata sua mãe. Aí você encontra esse cara uma semana depois e você mata ele. Eu não te condeno, velho. Não, eu acho que É óbvio que na prática você tem que falar, mano, você não pode fazer o justiçamento. Você tem que jogar na justiça. Não, isso aqui vai virar uma barbárie, vai virar um caos. Sim, mas dentro do meu coração... Exatamente. Independente. Exatamente. Eu sofria com todas as consequências. Dentro do meu coração, vamos supor que esse cara foi julgado e considerado inocente, ou sei lá, ele cumpriu X anos de prisão e agora ele cumpriu sua dívida. Eu não sento pra trocar uma ideia com esse cara. Eu não sei, esse cara pra mim é pior. Ele é pior que eu sou melhor que ele. E um cara que sacrifica algo muito foda da sua vida, até a sua própria vida, em prol dos outros, talvez ele não tenha nenhum benefício. Essa professora, por exemplo, que salvou essas crianças, se ela tivesse sobrevivido, ela talvez não ganharia nada, não ganharia dinheiro. Ela é melhor que eu. Ela é melhor, ponto. Ela é melhor que eu. Eu sempre falo assim, desculpa, você é melhor que eu. O que você precisar, cara, você é melhor que eu. Você sacrificou um bagulho pra outra. Esse negócio de é melhor que eu ou não, é uma parada que, tipo, eu entendo e eu concordo. Existe uma questão moral, que quando a pessoa falha, a gente não tem justificativa, ela se torna uma pessoa inferior à visão da maioria das pessoas que prezam pela moralidade. Mas é difícil você categorizar um ser humano como melhor ou pior. Não tem. Pragmaticamente não tem. Porque o ser humano ele é um conjunto de tantos fatores que talvez, tipo, o Hitler nunca assassinou ninguém pessoalmente e tal, mas ele... Eu não sei se isso é verdade, mas o Hitler nunca assassinou ninguém pessoalmente, mas ele causou a morte de 40 milhões de pessoas. E o cara foi lá e matou alguém. Quem que é melhor que quem? O Hitler era melhor do que o assassino, tá ligado? Como é que nós vamos categorizar? É pior o cara que pega uma faca e esfaqueia um inocente ou é pior o cara que manda um outro matar outro? Eu entendo o que você tá falando. Pragmaticamente não dá pra fazer. Não tem como. O que o ser humano consegue fazer é uma resolução de conflitos através de política. Vamos estabelecer regras. Se você matar uma pessoa, vai acontecer isso com você. Se pegar, é muito engraçado como a moral... Ela é algo que muda de tempos em tempos. Você pegar, por exemplo, o Código de Hammurabi, foi a primeira Constituição. Olho por olho. Lá dizia o seguinte, você matou uma mulher, você deve alguma coisa pro pai dela. Não, ela era casada, então você deve pro marido. Mas ela não era casada e não tinha marido, então você não deve nada pra ninguém. Você entendeu? Sim. Aquilo na época era hipermoral. Não, tá certo. Você matou uma mulher, você matou a propriedade de alguém. Mas você não matou um ser humano. Você entende como essa parte pragmática de você definir. Eu estou aqui definindo. É foda, não dá. Sim, mas essa é a moral subjetiva criada dentro de um contexto cultural.
Mas existe uma moral que não é Absoluta. absoluta. Concordo. Que você, inclusive, estava iludindo sobre quando você contou aquela dinâmica das cobras. Sim. Porque se na cobra existe uma dinâmica onde as cobras vão Entrar em equilíbrio. ele entra num consenso de melhor comportamento, que a moralidade é meio que isso, um consenso de melhor É que comportamento. nesse caso não seria no caso da moralidade. Principalmente os religiosos acreditam que a moralidade é algo exclusivamente humano. Ele é divino e ele é dado exclusivamente Então, mas pro isso ser eu humano. acho que é errado. Inclusive, existe uma pesquisa que o próprio Jordan Peterson divulgou que falava de ratos. Inclusive, já falei sobre isso Diversas vezes. Bota aí no no listinha. checklist aqui no Flow. É. Que, Que ele fala da pesquisa do Zap. Daqui a que- pouco eu falo da cultura inglesa, aí a bota no gente meu sempre tem também. umas coisas que repete.